Muito bem, vamos dar início a mais uma aula de matemática aqui na terceira série. Seja bem-vindo mais uma vez. Você acompanhou aí a aula da professora Joyce de língua portuguesa. Uma aula não, um show de aula. Vamos então ver o que nós vamos ver na aula de hoje. Acompanhe aí o tema da aula que nós temos aqui para o terceiro ano. Olha só, estatística, aula 57. Vamos trabalhar aí a distribuição de frequência. Bem simples, bem fácil, acompanhe comigo aí a nossa primeira cartela, acompanhe aí. Olha só, frequência absoluta, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, é a frequência absoluta, ou simplesmente a frequência, tá? Toda pesquisa envolve uma coleta de dados, que devem ser organizados e analisados. Ao determinarmos o número de vezes que certo valor de uma variável acontece, estamos demonstrando a sua frequência absoluta. Olha só, a frequência absoluta de um valor é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Então, volta aqui para mim um pouquinho. Frequência, para você entender o que é. Quando você está lá na sua turma, na sua sala de aula, o professor faz aquela chamada, né? Aquilo ali é a sua frequência. É quantas vezes você assistiu a aula ao longo do ano, tá? Então, cada vez que você responde lá para o professor presente, é a sua frequência absoluta. É você marcando presença ali na aula e o professor registrando lá no diário dele, tá? Então, frequência absoluta é bem simples, é aquilo que você acompanha ali, no caso da sala de aula, né, diariamente. Você está presente naquele dia, então você marcou sua frequência naquele dia. Ao longo do ano, a gente vai analisar essas frequências e verificar se você teve um bom aproveitamento das aulas, tá? Mas tem um porém, né? Vamos supor que nós vamos chegar aqui com os seus pais, né, na reunião de pais e mestres, e aí o professor fala, o seu filho teve lá uma frequência absoluta de, por exemplo, 195. Seu pai vai dizer assim, ok, beleza, 195. Essa é a frequência absoluta de aula do meu filho, beleza. Mas o que isso significa? Né? É bom, é ruim, é péssimo, é ótimo? A gente não tem uma ideia clara, né? E é por isso que surge aí a frequência relativa. Acompanhe comigo aí o que é a frequência relativa. Frequência relativa, ela é uma divisão, né? Uma fração que a gente vai pegar a frequência, essa frequência aí é a frequência absoluta, tá? Pelo total de elementos. Então, para simplificar, é a razão entre a frequência absoluta e o total de elementos. Então, volta para mim aqui um pouquinho, olha só. Lembra que eu falei lá da reunião dos pais e mestres? Então, se, por exemplo, você tiver uma frequência aí do ano de 195, tá? Talvez o seu pai, sua mãe não saiba que a gente tem 200 dias letivos no ano escolar, né? Então, 195 para ele, se eu disser esse valor, ele talvez não relacione aí, não tenha um significado para ele. Mas, se eu falar para ele que você teve um aproveitamento aí, a sua frequência foi de 97,5% da frequência anual, aí ele vai ter uma ideia clara do seu aproveitamento, né? Da sua frequência ali durante o ano. Opa, 97 é quase 98, então é quase 100%, então foi ótima a frequência do meu filho, tá? E é exatamente isso que a frequência relativa nos traz. Quando a gente faz essa divisão aí da frequência absoluta pelo total de elementos, a gente adquire, né, um valor decimal que a gente pode transformar numa porcentagem, e aí quando a gente transforma em porcentagem, as coisas ficam muito mais claras. Então, percebam, 195 foi a sua frequência absoluta, de frequência do ano, né? Foram as vezes lá que você levantou a mão e disse lá presente, respondendo a chamada lá do professor. Mas quando eu digo lá para o seu pai ou para sua mãe na reunião que você teve um aproveitamento de 97,5%, você aproveitou quase todo o ano todo, né? Você esteve presente na sala de aula. Então, a frequência relativa vem para facilitar justamente essa compreensão. Vamos ver um exemplo, então, como é que fica, então, trabalhando aí essas frequências, né? Vamos voltar aí para a nossa cartela, olha só. Um professor fez uma pesquisa sobre o gênero de música preferido dos alunos, de 2 turmas do 8º ano, olha só.
A turma A tem 26 alunos e a turma B tem 35 alunos. Então, são duas turmas que têm quantidade diferente de alunos. O resultado obtido na pesquisa foi organizado na tabela a seguir. Vamos ver essa tabela. Então, olha só. Temos aí os gêneros musicais, né? Pagode, axé, rock, sertanejo, outros. Temos aí a frequência da turma A, né? Ou seja, quem respondeu pagode, por exemplo, foram 8 alunos da turma A, tá? E também a frequência da turma B. Quem respondeu lá, por exemplo, axé, lá na turma B, 8 alunos responderam que gostam de axé, né? Tem como gênero preferido, tá? E se você verificar também, lá na última linha, nós temos lá o total de alunos, né? Tanto da turma A quanto da turma B. Eu vou chamar a sua atenção para o gênero rock, porque nós temos aqui uma peculiaridade. Olha só. Na turma A, também na turma B, nós temos aí a mesma frequência absoluta, né? 10 e 10. Então, na turma A, eu posso dizer claramente que o gênero rock é preferido da turma A. Então, a gente pode ter uma falsa ideia de que na turma B também é o gênero preferido, né? Já que tem ali a mesma quantidade, né? 10 na primeira turma, na turma A, 10 na turma B, então pronto, fechou, acabou, nota 10, passou de ano, calma, não é bem assim. Lembra que eu falei que essas turmas têm quantidade diferente de alunos? Então, na turma A, a gente tem lá 26 alunos no total. Desses 26, 10 gostam de rock, então ela é maioria absoluta na turma A, não tenho o que questionar. Mas na turma B, já tem uma quantidade maior de alunos, são 35 no total. Então, esses 10 alunos que gostam de rock não é o gênero preferido da turma, porque olha só na primeira linha lá, ó, porque nós temos aqui, ó, 11 alunos, né, que gostam aí do gênero pagode, né? Cadê Tereza? Olha aí, 11 então foram que escolheram o pagode, e então esse é o gênero preferido da turma B, tá? Então, a partir dessa simples tabela, a gente pode ter aí uma falsa interpretação. Pode voltar para mim. Então, quando a gente mostra uma tabela aí com valores absolutos, né, sem levar em consideração a quantidade total aí de cada turma, a gente tem uma falsa impressão, uma falsa ideia de que o que vale para uma turma também vale para a outra, né? Então, a frequência absoluta, a gente pode causar essa confusão na hora da interpretação. E aí vem a frequência relativa para salvar a gente. Vamos lá, então, continuar a leitura aí desse exemplo. Acompanhe comigo. Então, como eu falei, né, observando os resultados da tabela, vamos verificar se o rock tem a mesma popularidade nas duas turmas. Apesar de o rock apresentar a mesma frequência, né, o número de alunos na turma A e na turma B, a popularidade dele não é igual nas duas turmas, como eu falei, pois elas têm um total de alunos diferente. Essa quantidade total faz toda a diferença. Nesse caso, na turma A, temos 10 alunos em um total de 26 alunos, enquanto na turma B temos 10 alunos de um total de 35, tá? Então, são situações diferentes quando a gente olha somente a frequência absoluta. Continuando. Nessa situação, só podemos comparar a popularidade do rock entre as duas turmas se observarmos a razão entre o número de alunos que preferem o rock e o total de alunos da turma. Por isso que vem agora a frequência relativa. Essa razão em estatística é chamada frequência relativa e a gente calcula dessa forma como eu já mostrei, não é? A frequência relativa é uma razão, né, uma fração, uma divisão da frequência, essa frequência aí é a frequência absoluta, dividida aí pelo total de elementos. Como é que vai funcionar? Vou mostrar para você agora. Olha só. A frequência relativa geralmente é apresentada na forma de porcentagem. Vamos calcular a frequência relativa para o rock na turma A. Então, olha só. Na turma A, nós tínhamos 10 alunos, tá? Tá aqui os 10 alunos, né, que nós vimos lá na tabela.
esse aqui é a frequência absoluta, tá? E o 26 é o total de alunos que tem na turma A. Então eu faço essa divisão aí, 10 por 26. Se você fizer uma calculadora, ou se você fizer manualmente também, você vai encontrar um valor aproximado aqui, ó, de 0,38. Na verdade, a gente arredondou aí para 38, tá? Mas dá um outro valor que a gente pode aproximar aí para 38, tá? Então o resultado que a gente obtém nessa divisão, 10 por 26, é 0,38 aproximando, tá? Esse valor, ele não está em porcentagem, tá? Ele é um valor decimal, mas a gente pode transformar ele em porcentagem. A gente faz uma simples multiplicação por 100, aqui ó, 0,38 multiplicado por 100, a gente obtém então 38%, tá? Então é isso. A frequência relativa, né? A gente faz essa divisão, pega lá a frequência absoluta pelo total, a gente obtém um decimal, um número decimal. Basta multiplicar por 100, você vai ter o seu valor aí em porcentagem. Lembrando que porcentagem vai de 0 a 100 apenas, né? 0 significa realmente nada, vazio, né? E o 100% significa total. Todas as pessoas concordaram, todas as pessoas gostaram. 100% é o todo. Consequentemente, né, 50% vai ser metade, né? Então percebam que esses 38% aí da turma A que gostam de rock, né, equivalem a 38% da turma, né, menos da metade, tá? Agora bora fazer o mesmo cálculo para o gênero rock também, só que na turma B, tá? Então o gênero rock na turma B tem os mesmos 10 alunos que gostam, né? Só que agora a gente vai dividir por 35, porque esse é o valor do total de alunos da turma B, tá? Então 10 dividido por 35 vai dar aí aproximadamente 0,29, tá? Lembrando que a gente obtém um valor decimal, e aí basta multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a gente tem aí então 29% dos alunos gostam do gênero rock na turma B, tá bom? Então, quando a gente fala aí em frequência relativa, tá? Já tenho em mente que vai ser um resultado em porcentagem. Lembra que eu falei lá da reunião de pais e mestres? Quando eu falei lá que você teve uma frequência lá do ano, né, do ano escolar, de 195, esse era o valor absoluto. Não traz muito significado eu falar isso para o seu pai, para sua mãe, lá na reunião. Nem todo pai, nem toda mãe sabe que o ano escolar tem 200 dias letivos, né? Então você precisa pegar aí 195, que foi sua frequência absoluta durante o ano, dividir por 200, que é o total de aulas que você tem durante o ano. E aí você vai ter um valor decimal, multiplicando por 100, 97,5%. Aí sim, se eu falar para o seu pai, para sua mamãe, que você teve uma frequência de 97,5% do ano todo, aí ela vai ter uma ideia clara, ele vai ter uma ideia clara. Poxa, meu filho aproveitou bem esse ano, quase não faltou, quase esteve frequente aí, teve a frequência aí 100%, né? Quase frequentou o ano inteiro na escola, tá bom? Então é por isso que a frequência relativa traz pra gente essa melhor noção, tá? Eu só tenho que lembrar, tá bom? Você aluno, meu querido aluno, quando você estiver assistindo o jornal, lendo uma matéria na internet, você dificilmente vai ouvir falar em frequência relativa. Geralmente quando se noticia algo, uma pesquisa, né? A gente costuma ver muito em eleição, né? 36% dos eleitores preferem o candidato A, por exemplo, o candidato fulano de tal. Esses 36% já é a frequência relativa. Ninguém vai chegar lá no noticiário e falar, olha, a frequência relativa do candidato A é essa. Dificilmente a gente vai ouvir. Na maioria das vezes a gente vai encontrar já o valor em porcentagem, mas você
que agora já sabe disso, já estudou aqui no Aula em Casa no terceiro ano, você já sabe, encontrou uma porcentagem, então você está falando aí de frequência relativa, tá bom? Uma vez entendido isso, vamos então para o nosso momento de prática. Eu vou chamar agora a dinâmica local interativa. Ok, vamos lá então. Questão 1, você tem que completar aí a tabelinha, tá? Que tem aí a frequência, né? Gênero agora aí de filmes, né? Você vai ter que completar ali a coluna ali da frequência relativa. Já tem duas ali preenchidas, você só vai preencher as outras duas, ok? E temos a questão 2 também. Você também vai interpretar aí as informações do gráfico e vai dizer aí qual é a porcentagem dos alunos aprovados, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna então para conferir na correção. Até mais.
Muito bem, retornamos aí para a nossa interatividade. Não se preocupe, tá achando muito rápido? Calma. Essa aula vai estar disponível no YouTube, tá bom? Você pode assistir lá com bastante calma. Então não esqueça de baixar também o nosso material, tá? No aulaemcasa.am.gov.br para você resolver com calma. Em casa lá tem várias dicas para você chegar ao resultado com sucesso, tá bom? E eu vou aproveitar aqui também dar dicas para você chegar também ao resultado aqui, por aqui, tá bom? Antes, vou mandar aqui um abraço, uma coisa que eu não me canso é mandar abraço. O pessoal falou que eu mandei abraço pro pessoal aí do Marco Antônio Vilaça, esqueci de falar de se era o 1 ou se era o 2. É o 1 e o 2, gente. Um abraço tanto pro 1, tanto pro 2, são escolas aí próximas, né? Abraço também pro pessoal aí do Djalma Cunha Batista, também o pessoal de Manacapuru, o pessoal de Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea também, que tem acompanhado bastante e também participado aqui da nossa interatividade. Não posso esquecer jamais aí do pessoal aí do Valdoc Frick de Lira, Roberto Santos Vieira, Rui Alencar, Sebastião Noronha, Sol de Lucena, que participa aqui também todos os dias aqui na nossa interatividade. Um abraço, um forte abraço a todos vocês. Vasco Vasques também. Todo mundo que tem acompanhado e participado com os seus resultados aí, muito obrigado pela participação. A gente vai agora para a nossa correção. Acompanhe comigo. Questão de número 1, olha aí, vamos completar essa tabela, né? Temos aí já ela quase toda feita, quase toda pronta, né? Para você calcular os dois valores que estão faltando, né? Completar aí a tabela da frequência relativa, a gente só tem que prestar atenção aqui, ó. Que nós temos aqui um total de 1000, tá? 1000 pessoas foram aí entrevistadas, né? Responderam aí sobre o gênero de filme mais, na verdade não, né? Os filmes mais vendidos, né? Então foi uma frequência absoluta de 1000, tá? Para obter, por exemplo, esse 15%, o que foi feito? Foi pego aqui os 150, tá? E foi dividido por 1000. Isso aqui dá 15%, tá? Você calcular direitinho aí, você vai chegar a esse resultado. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Foi pego aqui 300, foi dividido por 1000, isso deu 30%. Então, pela lógica, se eu pegar aqui 350 e dividir por 1000, adivinha quanto vai dar? 35%. E para esse último, pegar 200 e dividir por 1000, olha o que vai acontecer, 20%, tá bom? Você pode realizar com calma e depois dessas divisões verificar que é exatamente esse o nosso resultado, tá bom? Vamos lá para o gabarito, porque a minha letra também não ajuda muito, né? Vamos ver então o nosso gabarito da questão de número 1. Exatamente como eu expliquei, ó. 35%, né? E 20%. Primeira divisão aí foi 350 por 1000, tá? Você pode simplificar aí, se você prefere assim, tá? Mas o resultado não vai mudar, 35%. E depois 200 dividido por 1000, também pode simplificar à vontade aí, 20%, né? Faltou aqui o sinalzinho de porcentagem, 20%. Beleza? Vamos ver agora a questão de número 2. Vamos relembrar qual foi a questão de número 2. Considere as médias finais dos alunos que foram de um curso que foi representado no gráfico. Ok, tá aí o gráfico. O que a questão pede? Vamos lá. Ela pede, né, que a gente calcule a porcentagem dos alunos aprovados, sendo que a média aí tem que ser igual ou superior a 6, tá? Então, primeiro, identificando aqui os nossos valores. Nós temos aqui, né, 18, aqui 16, aqui vai ser 2, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 4. Então, para fazer essa conta, a gente tem que pegar os alunos que foram aprovados. No caso aqui, 18, 16 e 2. Temos que somar esses valores. 18 somado com 16, somado com 2. Dividido pelo total, tá? Total dos alunos, que é 50, tá? Então nós vamos ter aí um total de 36 dividido por 50, tá?
esse resultado, né? Lembrando que você vai encontrar um valor decimal e depois multiplicar por 100. Ou, se você preferir, mais fácil ainda, é multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Você vai ter aí 72 por 100, ou seja, 72%. Então a resposta correta aí é a letra E. Ok? Mas, professor, que garrancho que você fez aí na tela. Não se preocupe, a gente tem um gabarito aí bem bonitão para mostrar para você. Conferir também o resultado dessa questão de número 2. Acompanhe aí comigo, olha só. Então a resposta aí, como eu disse, é a letra E. E a operação que você vai fazer é aquela soma, né, da frequência absoluta daqueles que foram aprovados, 18, 16 e 2, e dividir por 50, que é o total de alunos que foram avaliados, tá? Então essa divisão aí, lembrando que você vai encontrar um valor decimal, tá bom? E depois você multiplica por 100 e você vai encontrar então os 72%, tá bom? Espero que estejam todos felizes aí com a nossa aula de hoje. Vou ficando por um abraço a todos, até mais.